Prezados amigos de Partenon, irmãos de crença, minhas senhoras, meus senhores, que pode estar nos assistindo nesse momento. Vemos nós, no dia de hoje, mais uma vez, dar continuidade aos trabalhos da UD Partenon, esse investimento que ela está fazendo, de poder divulgar a doutrina espírita através dos meios virtuais, informando assim ao homem das coisas, dos conhecimentos que essa doutrina espírita vem nos trazer. Vamos dialogar nesse dia sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, lá no item 5 e no item 6, nas instruções dos Espíritos, que fala sobre o advento do Espírito de verdade. Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, ao falar com os seus discípulos, ele disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. Seguindo ainda na sua conversa, Jesus Cristo promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar ainda maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar que o Cristo há dito. Sendo assim, meus amigos, a humanidade precisava desse conhecimento no futuro, e o Mestre sabia disso. Tanto que quando ele fez sua pregação, as suas pregações, ele falou por um bom tempo sobre parábolas, de acordo com o conhecimento do povo da época, suas crenças, suas culturas, porque o homem em si não tinha a se apropriar da sua inteligência e não teria condições de entender aquilo que o Mestre teria dito. As coisas do Pai são muito extensas, são muito complexas, e o homem teria que estar mais de poder, de conhecimento para entender as coisas do Pai. Dessa forma, como diz o nosso irmão Zalmiro Ziberman, no seu livro Espiritismo para o Terceiro Milênio, ele diz assim: a providência divina, todavia, chegados os tempos, determinou que a espiritualidade superior abrisse à humanidade a cortina da verdade, revelando a realidade inteira do ser humano, fundamentalmente um ser espiritual em evolução, responsável pelo seu futuro no plano físico e na dimensão espiritual, na Terra e em outras escolas siderais. Assim, nos meados do século XIX, reuniu-se no plano espiritual uma pleia de espíritos nobres, superiores, para concretizar a promessa que o Cristo fez há 2000 anos atrás. E dentro do livro Obras Póstumas está lá a missão de Kardec. E assim foi dito. Depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX, o Mestre aproximou-se do abnegado John Hus e falou generosamente: não serás portador de invenções novas, não te deterás ao problema da comodidade material à civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro e da autoridade temporal, mas deponho-te nas mãos
a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Assim, meus irmãos, John Hus fez e cumpriu, pelo menos tem cumprido até agora, a promessa, a responsabilidade que lhe foi dada naquela época. Surgiu como professor Rivel. Em 1854 ele tomou conhecimento das mesas girantes e, estudando os fenômenos e fatos e interessando por esses fenômenos, já em 1857 ele edita e lança o Livro dos Espíritos. Em 1864 ele lança o Livro dos Médiuns. Em 1868 ele edita o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim ele edita 5 livros que são os fundamentos da doutrina espírita. Essa doutrina, que ficou sob a responsabilidade, esses ensinamentos que estão dentro dessa doutrina, esses conhecimentos que o professor Revel codificou, que organizou, ficou sob a responsabilidade do Espírito de Verdade, que usou como seu organizador o professor Rivel. E assim o professor o fez. E usou o seu nome antigo, né, lá do Tempo dos Druidas, de Allan Kardec, e codificou a doutrina espírita. Surge então nos meados do século das luzes, onde a ciência estava tomando conta, surge uma nova ciência, o Espiritismo. Uma doutrina científica filosófica com consequências religiosas. Como foi prometido, como foi pedido, aliás, ao John Hus, que ele levasse o consolo e a esperança nos corações dos homens, ele teve a responsabilidade de codificar essa doutrina que trazia aquilo que o mestre disse há 2000 anos atrás. Tudo aquilo que ele disse, que o homem não entendeu na época, teria que ser dito muito mais tarde. Isso foi feito por Kardec. Nessa nossa doutrina, traz todos os motivos por que devemos aceitar as leis de Deus, por que temos que aceitar os ensinamentos do Mestre, por que temos que nos contentar, nos resignar com a nossa sorte. Tudo isso o Espírito de Verdade repassou para Kardec organizar, e ele assim o fez. Então surge no mundo material uma doutrina espiritual que vem dizer ao homem os porquê das causas. Por isso que ela é uma doutrina filosófica. Vem nos dizer a nossa origem, de onde nós viemos, porque aqui estamos, para onde nós vamos. Vem falar das leis de causa e efeito, meus irmãos. Vem dizer que tudo aquilo que estamos passando, ou que nós passamos, tem uma causa. Que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Essa doutrina vem nos dizer que o inferno, que tanto foi aclamado em tempos passados, que era o temor dos crentes das religiões da época, a doutrina vem dizer que esse inferno está de acordo com a nossa consciência, que são estados de espíritos que nós temos, e que esses estados de espírito, de consciência, eles são feitos de acordo com nossos atos, voltados para a bondade ou para a maldade. Isso então essa doutrina vem nos dizer, e Kardec vai escrevendo, justamente nessa questão de esperança e consolos, no Evangelho, o porquê que nós estamos aqui sofrendo. Vem falar do mundo, vem dizer para nós que não somos seres mortais. O que desaparece, que se destrui no dia de hoje é a matéria, que eu, o espírito, o princípio inteligente do universo, sou um ser imortal, que eu desencarno, como se diz no jargão espírita, ou que eu faleço, ou que eu morro, mas a verdadeira na vida do espírito, é na vida espiritual. Que nós aqui estamos de passagem, buscando nosso progresso, a nossa evolução.
Porque o Pai nos criou simples e ignorante para chegarmos à perfeição. E para isso, para chegarmos à perfeição, nós temos que cumprir todas as leis. Foi esse um dos objetivos de Jesus Cristo quando esteve conosco, em ensinar e dizer ao homem como agir, como fazer para sermos homens de bem. Vem falar, Jesus Cristo vem nos falar da vida futura, quando no capítulo 2 do Evangelho do Espiritismo, nos disse que o seu mundo, o seu reino não era aqui. Vem falar sobre a reencarnação. Quando falou para o doutor da lei, Nicodemos, dizendo que se nós quiséssemos ver o reino de Deus, teríamos que nascer de novo, e o doutor da lei não entendeu. E hoje, na doutrina espírita, com as informações que ela nos repassa, nós compreendemos melhor essa situação, que nos informa que nós precisamos voltar diversas vezes na matéria para aprimorarmos nosso estado espiritual, para evoluirmos, crescermos, porque só numa vinda só numa existência na matéria não é possível. Dessa forma, a doutrina espírita tem um amplo conhecimento das coisas de Deus, e Kardec conseguiu colocar na codificação dessa doutrina. Dessa forma, meus amigos, há uma necessidade de cumprirmos tudo aquilo que está aqui dentro, se quisermos realmente sermos felizes. Às vezes nos iludimos com a vida, às vezes queremos destruir a nossa existência, queremos nos desesperar perante o que nós estamos passando, mas a doutrina espírita vem nos relembrar tudo aquilo que Jesus falou. Vem falar que o sofrimento não é eterno, que a felicidade existe, e que nós temos que nos resignar com aquilo que estamos passando, e tudo isso ela nos explica, por isso que ela é uma filosofia, vem nos dizer os porquê de tudo aquilo que acontece no nosso caminho. Dessa forma, meus amigos, há uma necessidade de estudarmos a doutrina espírita. Se nós quisermos realmente saber como são as coisas de Deus, como agimos para sermos felizes, há a necessidade de buscarmos um grande entendimento da doutrina espírita. E esse foi o grande objetivo do Espírito de Verdade: transmitir a Kardec os ensinamentos do Mestre, as leis de Deus, para que os espíritas, aqueles que seguem a doutrina espírita, sejam os seus divulgadores no dia de hoje. Se Moisés veio trazer os 10 mandamentos, as tábuas da lei, falando que existia um Deus, se Jesus Cristo vem falar sobre a lei do amor, dizendo que existia um Deus justo e bom, a doutrina espírita vem nos dizer que é necessário cumprir todas essas leis, que o objetivo maior do homem aqui na Terra é ser o homem de bem, porque esse é o objetivo da nossa criação, sermos seres perfeitos. Mas para que isso aconteça, há necessidade de um dever para com as leis. É só dessa forma, então, que nós vamos conseguir entender realmente a lei de Deus e os ensinamentos do Mestre. É estudando, é analisando, é experienciando, é sendo consciente de tudo aquilo que está escrito ali dentro, não deixando nos levar por outras conversas, por outras ideias, a não ser as nossas próprias, após ser bem racionalizadas, para entendermos realmente quem somos e o que devemos fazer. Assim, o Espírito de Verdade cumpriu o seu dever de informar a humanidade, através do nosso professor Rivel, a nova revelação, a boa nova, o Consolador que o Mestre prometeu está aqui presente entre nós. Não é uma ideia dita por homens, por filósofos, por pesquisadores, por analisadores. Se tem teorias por aí que falam e são surgidas no meio da humanidade, tem um ser que assim o faz. Mas a doutrina espírita, as ideias e teorias que nelas são ditas, não foram ditas por o professor Rivel. Foram ditas por homens, espíritos, cientistas, filósofos, pesquisadores,
que um dia viveram aqui na Terra, participaram da vida material, e estando hoje no mundo espiritual, vieram dizer ao homem, aqui vivente nessa matéria, como devemos nos comportar para alcançarmos aquilo que desejamos e cumprirmos o objetivo da nossa criação, que é chegar à perfeição. Assim, meus irmãos, com essas informações, poucas, o pouco tempo que temos, esperamos que todos tenham compreendido o mínimo da nossa doutrina para seguir em frente, ver a vida com outros olhos e crer que o dia de amanhã a nós pertence e que nós, cumprindo as leis de Deus, os ensinamentos do Mestre, nós chegaremos um dia naquilo que tanto almejamos, a grande felicidade que queremos. Assim ficamos gratos mais uma vez pela atenção que nos deram. Agradecemos a todos aqueles que nos têm acompanhado nesse trabalho da nossa saúde e que possamos encontrar outras oportunidades. Que o Pai, esse Senhor tão bom conosco, justo e bom, nos abençoe no dia de hoje e nos proteja, e que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa, que assim seja. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.